Meus amigos, o jornalista Alexandre Garcia também se mostrou indignado com a postura vergonhosa do novo presidente da Câmara, Hugo Motta. Após enganar o povo brasileiro, Motta revelou sua verdadeira face e se aliou descaradamente ao STF, tornando-se mais um capacho a serviço dos interesses da corte. Mas Alexandre Garcia não deixou essa traição passar em branco. Com coragem e firmeza, ele desmascarou Hugo Motta ao vivo, expondo toda a verdade por trás dessa manobra suja que tenta, mais uma vez, passar por cima da vontade do povo brasileiro. O recado de Alexandre foi duro, direto e merecedor de aplausos. Ele mostrou, ponto a ponto, como o STF articula nos bastidores para manter o controle absoluto e calar quem ousa enfrentar o sistema. Te convido a assistir esse vídeo até o final. As informações reveladas são importantíssimas para entendermos o que realmente está em jogo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que essa verdade chegue ao maior número de brasileiros possível. Vamos em frente. Não esqueça de se inscrever, está pertinho de 3 milhões. E, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. O que mais me chocou pessoalmente é que eu estava com uma grande esperança no discurso de posse do novo presidente da Câmara, Hugo Motta. E ele disse isso aqui, eu cheguei a imprimir para não dizerem que eu estava inventando. Abro aspas. Discurso que ele fez no plenário da Câmara, no dia de uma homenagem a José Sarney, dentro das celebrações dos 40 anos da licença de democracia. Ele disse o seguinte, entre outras coisas. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas. Estranho em português, né? Vivemos mais. Quem vive mais fica idoso, né? Certo quis dizer, já não vivemos, né? As mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não que o Brasil não era democrático. Era o sistema que não era democrático. O Brasil somos nós, os brasileiros. Esse é o verdadeiro Brasil. Mas tudo bem. Não vivemos mais as mazelas. Não tivemos jornais censurados. Tivemos revistas. Nem vozes caladas à força. Uai! Não tivemos perseguições políticas. Nem presos ou exilados políticos. Ele que está dizendo isso, não sou eu. Não tivemos crimes de opinião. É Hugo Motta que está dizendo. Ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais, disse Motta. Gente, presidente que fez um discurso prometendo defender a Constituição, devido processo legal, a democracia, as liberdades, no seu primeiro dia. A minha esperança foi sepultada com essa frase. Meu Deus. Imagina só, estava fazendo homenagem a José Sarney. Já no governo José Sarney foram usurpadas as garantias constitucionais, quando gerentes de supermercado e de farmácia eram presos ao arbítrio de qualquer pessoa, qualquer fiscal do Sarney. Polícia Federal entrava nos pastos para prender boi gordo que estaria sendo sonegado, porque estava tudo congelado, claro, não funciona, né? Não sei quem teve a brilhante ideia, não vai ter mais inflação, os preços estão todos congelados. Revogue-se a lei secular, a lei natural da oferta e da procura, né? Bom, isso sem esquecer do primeiro dia dos 40 anos, que foi um general, tal como nos tempos anteriores, foi um general que decidiu, ele próprio disse que ele foi o principal personagem daquele dia, o general Leônidas Pires Gonçalves, que não daria posse a doutor Ulisses, como a Constituição manda, artigo 78 e 79, se não me engano, Constituição de 67. Sarney estava ali, mas ele não era vice de ninguém. Tancredo não era presidente ainda, portanto, o Sarney não era vice de um presidente que não existia. Assumia o presidente da Câmara,
Doutor Ulisses convocava eleições em 30 dias, estava escrito lá. Mas aí, o general Leônidas, ele mesmo disse que ele foi decisivo. E deu posse a alguém que era da UDN e do partido do Arena e PDS, chegou a ser presidente do PDS, partido que sustentava o governo anterior, o governo militar. Aí estão fazendo festa porque... né? Depois veio o Collor renunciou antes de ser condenado, mas valeu a pena prevista no artigo 52 da Constituição, parágrafo único, que ele ficou inelegível por 8 anos. Isso não valeu, foi revogado, derrogado, omitido, rasgado para Dilma, que foi contrário. Não valeu os 8 anos para ela. 40 anos de democracia. E aí veio, há 6 anos, o inquérito do fim do mundo, segundo batizou o ministro aposentado Marco Aurélio Mello. Aí todo mundo conhece. Não precisa lembrar muito, está tudo recente. Todas as coisas que o presidente Hugo Motta disse que não vivemos mais. Não sei se ele ficou dentro de uma campânula com vácuo para não entrar som sequer, toda pintada de preto para não ver nada. Não sei o que houve. Bom, houve um jantar no apartamento funcional do ministro Moraes para homenagear o ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Teve gente que lá no jantar falou em que ele poderia ser candidato ao governo de Minas Gerais. Vai ser divertido. E convidou também o atual presidente do Senado, que já foi presidente do Senado, Alcolumbre, Davi Alcolumbre. Acho que é uma homenagem muito justa aos dois. Foi homenagem ao Pacheco, que estava saindo, mas homenagem aos dois. Os dois, em nome da harmonia de poderes, sentaram em cima dos pedidos de investigação sobre os guardiões do Supremo não estarem cumprindo o juramento de guardar a Constituição. Temos aí todos os casos conhecidos, principalmente o inquérito do fim do mundo. Devido processo legal, amplo direito de defesa, juiz natural, iniciativa do Ministério Público, censura, juízo, liberdade de expressão, juízo de exceção, desde o julgamento de Dilma, né? Que se pegou o parágrafo único do artigo 52, se rasgou pelo meio e Dilma foi impedida de continuar governando, mas não foi punida, né? Com a punição prevista na Constituição de 8 anos. 8 anos de impossibilidade de ocupar cargo público. Vale dizer, de elegibilidade também. Mas, enfim, o que eu queria mostrar com isso é que, eu já falei disso, né? O legislativo hoje dá pena. E não é só dar pena, né? Isso é uma infidelidade com o eleitor. Porque o legislativo é o órgão que representa o poder do povo. O povo exerce o seu poder não é diretamente, é via seus representantes. Na Câmara e no Senado, os representantes dos estados. E se a Câmara e o Senado não têm independência, só têm harmonia, aí onde está a democracia para ser exercida pelo poder originário através de seus representantes? E